Sansão foi um dos últimos juízes de Israel, antes de Samuel. A história de Sansão é uma das mais conhecidas da Bíblia, sobretudo pela forma em que ele era usado pelo Espírito de Deus, demonstrando uma força sobre-humana. E você, já ouviu falar da história de Sansão? Se não, por favor, fique aqui nesse vídeo que eu vou contar tudo para você. Sansão foi um israelita da tribo de Dan e era filho de Manoá. Desde antes do seu nascimento, Sansão já havia sido dedicado por seus pais ao Senhor como um nazireu, votos que ele deveria seguir por toda a sua vida. Então nasceu Sansão por volta de 1090 a.C., logo no início da opressão dos filisteus, que durou 40 anos. A mãe de Sansão era estéril, mas o texto bíblico nos informa que o anjo do Senhor apareceu e prometeu aos seus pais que teria um filho. É possível que no início de sua história como grande opositor dos filisteus tenha se dado após a terrível batalha que ocorreu próximo a Ofega em cerca de 1070 a.C. Como já foi dito, Sansão era um nazireu e cresceu recebendo treinamento espiritual adequado. Já crescido, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e o capacitou a realizar grandes proezas que demonstraram uma força física sobre-humana. Sansão odiava os filisteus, sendo um grande opositor para aquele povo numa época em que os israelitas pareciam não se importar com a condição de submissão. A Bíblia diz que era o Espírito do Senhor que indicava contra os filisteus. Sansão, adotado do Espírito do Senhor, demonstrava uma força sobre-humana e realizou grandes feitos. A narrativa dos feitos memoráveis de Sansão, curiosamente, concentra-se no envolvimento dele com 3 mulheres, conforme veremos a seguir. Tirando isso, Sansão, com a sua força, foi capaz de fazer coisas que nenhum ser humano normal foi capaz de fazer, como destruir um exército inteiro sozinho e levantar em portais das cidades. O primeiro episódio diz a respeito de uma mulher filisteia de Tiná, a qual ele procurou como esposa. Na verdade, o casamento de Sansão tinha um objetivo de procurar um motivo de discórdia com o povo dela, os filisteus. Foi em um evento envolvendo seu casamento que ele matou um leão com as próprias mãos e mais tarde encontrou um enxame de abelhas com mel dentro do corpo morto do leão. Ele tomou o mel com as mãos e foi comendo nele. Depois ele utilizou esse acontecimento como um enigma que contou aos convidados durante a festa do casamento, o que levou a matar 30 filisteus de Asquilon para tomar-lhe as roupas e dar-lhe aos convidados do seu casamento. Depois disso, a esposa de Sansão foi dada a um companheiro dele, e o seu sogro o impediu de vê-la. Sansão então se vingou capturando 300 raposas e amarrou tochas em suas caudas e as soltou nos campos dos inimigos filisteus. Como retaliação, os filisteus queimaram a sua esposa e o seu sogro na fogueira. E Sansão se vingou disso realizando uma grande matança. E depois se escondeu no cume da rocha de Etã. Os filisteus foram até Judá procurar por Sansão, e os israelitas, amedrontados com a presença dos filisteus, foram até Sansão com 3.000 homens para entregá-lo aos filisteus. Sansão deixou os homens de Judá o amarrarem com
2 cordas novas. Quando ele foi entregue aos filisteus, o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele soltou-se das cordas, pegou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus com ela. Depois, quando sentiu sede, Sansão clamou ao Senhor por água e Deus fez com que a corrente de água brotasse em uma rocha em Lei. Sansão foi a Gaza, uma fortaleza dos filisteus. Nessa cidade, ele se interessou por uma mulher prostituta. Enquanto souberam que Sansão estava ali, os filisteus cercaram durante a noite para matá-lo. Porém, Sansão se levantou à meia-noite e arrancou o portão da cidade com os postes de suas trancas. E colocando tudo sobre os ombros, carregou até o cume do monte que está de frente para Hebrom. Esse ato de Sansão significou a maior humilhação que ele poderia ter infligido contra seus inimigos, pois as portas das cidades simbolizavam sua força e poder nacional. Sansão se envolveu significativamente com uma mulher, Dalila. Essa mulher vivia perto de sua casa e não sabe ao certo a sua nacionalidade, isso é, se pertencia ao povo de Israel ou ao povo dos filisteus ou outro povo. Dalila foi persuadida pelos filisteus e aceitou o suborno para descobrir a fonte da força de Sansão e contar aos filisteus. Em 3 tentativas, Sansão resistiu à sua investida, mas num determinado dia, após Dalila acusá-lo de falta de amor, Sansão contou-lhe sobre a sua condição como nazireu e o significado de seus cabelos em relação à força sobrenatural que vinha da parte de Deus sobre ele. Com essa atitude, Sansão violou completamente o seu voto de aliança e o Senhor o desamparou. Dalila então rapidamente chamou alguém para cortar o cabelo de Sansão enquanto ele dormia. Após ter os seus cabelos cortados, Sansão foi capturado e os filisteus o cegaram e colocaram-no para trabalhar de maneira humilhante, moendo grãos. Durante a festa nacional dedicada ao deus Dagom, os filisteus levaram Sansão até o templo a fim de que ele servisse de chacota para a multidão que se acumulava ali. Sansão, profundamente arrependido, clamou ao Senhor, pedindo para mais uma vez a sua força sobrenatural de volta, e que fosse só mais uma vez. Então Sansão abraçou as 2 colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e as arrancou de suas bases, fazendo que tudo desmoronasse, soterrando todos os que estavam ali. Na ocasião estavam presentes os principais dos príncipes dos filisteus e um grande número de pessoas, de tal modo que apenas no telhado havia mais de 3.000 pessoas. A Bíblia diz que em sua morte Sansão matou mais pessoas do que havia matado em toda a sua vida. O corpo de Sansão foi recolhido e sepultado por seus irmãos entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E estes foram os dias de Sansão. E Sansão julgou a Israel por 20 anos.